Esta apresentação foi trazida a você pelos amigos do Ministério Amazing Facts. Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao Prophecy Odyssey. No nosso último episódio, aprendemos que Sodoma e Gomorra foram um exemplo de como Deus vai, no fim das contas, destruir os ímpios nos últimos dias e que os fogos do inferno ainda não estão queimando. Hoje, vamos continuar esse estudo revelador sobre o que vai acontecer, de fato, no fogo do inferno. Também vamos analisar alguns versículos da Bíblia que têm confundido muita gente sobre a realidade e a natureza do inferno e o que você precisa saber para evitá-lo. Lembre-se, se você quiser aprofundar sua experiência de aprendizado, confira as lições bíblicas do Prophecy Odyssey e nossa oferta gratuita. Mais tarde no programa, vou explicar como você pode obter esses recursos. Então, obrigado por assistir e que Deus abençoe você enquanto continua sua jornada no Prophecy Odyssey. Eu estudei em escolas judaicas, fui para 2 escolas militares diferentes, estudei em escola pública e também em 2 escolas católicas. E, como todo mundo, ouvi: se você for um bom menino e acreditar em Jesus, vai para o céu. Confuso, mãe judia, pai batista. Ambos ateus, mas me mandam para a católica. Vai entender. E quando fui para a Academia Militar de Nova York, toda semana você tinha que ir a um culto. Você podia escolher entre o culto protestante, o culto católico ou o culto judaico. E eu pensei que eu ia experimentar. Continuei indo, misturando todos eles. Mas todos meio que diziam a mesma coisa: se você for bom, vai para o céu. Mas se for mal, vai para o inferno. Eu disse: preciso saber mais sobre isso, porque achei que era para lá que eu ia. E eles disseram: bem, é fogo. Vai estar lá embaixo e vai queimar. Por quanto tempo? Para sempre. O que você acha que isso fez com a minha imagem de Deus? Eu decidi cedo na minha vida, não só não quero acreditar nisso, como não posso me dar ao luxo de acreditar nisso. Porque, se existe um Deus, Ele é o ser mais cruel do universo. Aqui estou eu, uma criança, não consigo evitar meu mau comportamento. Ele me fez. Ninguém me perguntou se eu queria ser criado. Ele me fez. E Ele diz: se você não conseguir ser bom. E eu achei isso muito difícil. Ele disse: eu vou te queimar para sempre. Eu nunca consegui amar Deus. Eu pensava: se existe um Deus, eu o odeio. Mas quando eu aprendi a verdade bíblica sobre esse assunto, isso me libertou e eu finalmente consegui amar Deus. Amém. É por isso que isso é importante para mim. Você tem 2 opções, vida ou morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é o quê? Morte, vida eterna e chamas. Não é o que Paulo disse. O salário, a penalidade, a recompensa pelo pecado é a morte, a ausência de vida. Qual foi a primeira mentira que já foi dita? Deus disse a Eva: se você comer o fruto proibido, certamente morrerá. Ele não disse apenas: você vai morrer. Ele disse: você certamente morrerá. Isso significa como a bruxa má, morta, morta, muito morta. E a serpente disse à mulher: você não vai morrer, não. Ou você vai viver para sempre no céu ou vai viver para sempre no inferno comigo. E eu é que mando. Misericórdia, misericórdia. A Bíblia não diz isso. A primeira mentira. Então a serpente disse à mulher: você não vai morrer. Não, ele mentiu. O que vai acontecer com os ímpios no fogo do inferno? Resposta a Salmo 37. Vamos descobrir o que a Bíblia diz sobre a recompensa dos ímpios. Não se preocupe, vamos terminar de falar sobre a recompensa dos justos. Quero terminar com uma boa nota. Grite um pouco, e os maus deixarão de existir. Diz aqui que ele estará em uma câmara de tortura em algum lugar ou nada mais, nem significa. Não mais significa que você deixa de existir. Os ímpios farão o quê? Perecer. Sim, pereçam na fumaça. Eles serão banidos, difundidos, desaparecerão. Amém. Novamente, você lê em Malaquias capítulo 4, versículos 1 e 3, o dia está chegando, queimando como um forno. E todos quantos? Todos.
Todos os que praticam a impiedade serão como palha. Isso está falando sobre o que os judeus costumavam fazer nos campos após a colheita. Eles ainda fazem isso na Califórnia, nos campos de arroz ao nosso redor em Sacramento. Eles colocam fogo e não queimam apenas a palha que está por cima, mas ele diz, não é só a palha, vai queimar a raiz e o galho. Se você queimar a raiz de uma árvore, ela não volta mais. Diz, vai queimá-los completamente. Quando algo é queimado completamente, o que sobra? Nada. Nada. Vocês pisarão os ímpios, pois eles serão cinzas debaixo das solas dos seus pés. Não diz que eles ainda estão queimando. Você não vai ficar andando por aí dizendo, ai, isso está quente, sabe? Como se você fosse um andarilho de fogo de Fiji. Eles se foram consumidos, e ele vai criar novos céus e nova terra sobre isso. Amém. Número 6, onde o fogo do inferno estará localizado. Agora, isso surpreende as pessoas. Muita gente foi ensinada a acreditar Agora, eu deveria fazer uma pausa aqui e você vai entender o porquê. Existem 4 palavras na Bíblia que são traduzidas como inferno. A palavra mais comum no Antigo Testamento é Sheol. Sheol, isso simplesmente significa sepultura. É uma palavra hebraica que significa sepultura, ele vai descer. As pessoas acham que o inferno é uma caverna vulcânica em chamas lá embaixo em algum lugar porque está escrito lá embaixo em Sheol, já que os judeus enterravam seus mortos, enquanto alguns outros pagãos cremavam seus mortos, alguns até mesmo acima do solo. Mas os judeus enterravam, então sempre diziam lá embaixo em Sheol. Depois você tem a palavra Hades, que vem da mitologia grega. Hades era um lugar governado pelo deus Plutão, que comandava os cães do inferno, e muitas das nossas lendas sobre o diabo vêm desse conceito de Plutão. Depois você tinha a palavra Tártaro. Tártaro só significa um lugar de trevas, e só é usado uma vez na Bíblia. Depois você tem a palavra Geena. Agora, essa é uma que confundiu muita gente, porque fora de Jerusalém existe algo chamado Vale de Nom. Também é Geena. Mesma palavra, mesmo lugar. Era o lixão da cidade. E era um vale muito íngreme, rochoso. Não era um bom lugar para construir e ficava perto dos portões da cidade. As pessoas levavam o lixo para fora da cidade e jogavam no Vale de Nom. Agora, um dos motivos pelo qual o Vale de Nom era o lixão da cidade é porque alguns dos primeiros reis de Israel se afastaram de Deus e instalaram ídolos pagãos ali, transformando o lugar em um local sagrado para ídolos e deuses pagãos. E então vieram os reis piedosos e disseram, vamos profanar esse lugar e transformá-lo em um lixão. Você se lembra que Nabucodonosor disse que, quem não adorar o Deus de Daniel, sua casa será demolida e transformada em um lixão. Isso era uma das coisas que eles faziam para profanar um lugar. E por isso estava cheio de vermes. Por quê? Como você sabe, eles jogavam ali os animais mortos que eram impuros, e havia cestos que ficavam fumegando. Eles queimavam para controlar os gases. E então Jesus disse, é melhor você cortar a mão ou arrancar um olho e ir para o céu mutilado, do que ter seu olho, sua mão e seu pé e ir para a Geena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. O que Jesus estava dizendo é que você está melhor do que eu. Todo mundo aqui entende o que é hipérbole? Metáfora. Alguém aqui acredita que vamos para o céu faltando um olho, um pé ou uma mão? De jeito nenhum. Jesus está dizendo que, se você tem um pecado que está tão próximo quanto sua mão, seu pé ou seu olho, e isso vai te fazer se perder, corto fora, por mais difícil que isso seja. É melhor entrar no céu mutilado do que ir com o corpo inteiro para a Geena, o lixão, onde os ímpios serão punidos. E ele aponta para o vale ali fora da cidade, onde está fumegando e cheio de vermes que não morrem, larvas que estão devorando. Não está dizendo que as pessoas vão ser sempre devoradas por vermes para todo sempre. É uma metáfora. Então, onde o inferno vai queimar? É numa caverna bem lá embaixo em algum lugar? A Bíblia diz, você pode ler em 2 Pedro 3, os elementos se derreterão com calor intenso e tanto a terra quanto as obras que nela há serão. O que? Queimadas. Vai ser bem aqui. Novamente,
Você pode ler onde nos diz em Apocalipse 20:9, subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, que é a Nova Jerusalém, e fogo desceu do céu, da parte de Deus, e os devorou. Eu não quero chegar muito perto dessa realidade virtual, porque eu não quero. Veja, está aqui. Então, onde o inferno vai queimar? O fogo desce sobre a terra. Deus vai purificar este mundo com fogo e sobre as cinzas purificadas. É por isso que diz: vocês sairão da Nova Jerusalém, pisarão os ímpios, pois eles serão cinzas debaixo das solas dos seus pés. Porque bem-aventurados são os mansos, eles herdarão o quê? A terra, ponto, Deus está fazendo um novo céu, ponto, a palavra céu não é onde ele mora, é nova atmosfera e nova terra. Amém. Nossa atmosfera e terra poluídas. Ele recriará o planeta. Deus teve um plano no começo, ele vai concluir o seu plano perfeito. Deus. Eles subiram sobre a largura da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, e fogo desceu de Deus do céu e os devorou. Então está descendo ali mesmo, sobre a terra, agora, outro grande mito sobre o inferno. Quem é o grande chefe do inferno? É o diabo. Quantos de vocês já ouviram piadas sobre São Pedro encarregado do Golden Gate? Todos têm que ir pela Catedral de São Pedro para entrar. E eu ouvi algumas piadas muito engraçadas sobre São Pedro. Pedro observando as pessoas enquanto elas estão a caminho do céu. E então eles descobriram que o diabo está no comando do inferno. Quantos de vocês já ouviram isso antes? Sim. É por isso que ele tem aquele grande tridente, um garfo de churrasco gigante. Ele garante que as pessoas assem por igual, vira elas. Eu não sei o que ele está fazendo, mas é isso que a Bíblia ensina. O diabo está no comando do inferno, e claro que já aprendemos que o diabo não é assim. Não. A Bíblia diz que o diabo tem tanto medo do inferno quanto qualquer um. O inferno foi preparado para ele. O diabo, que os enganou, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Agora, por que é chamado de lago? Não é como, sabe, o lago Genezaré ou os grandes lagos ou algo assim. No final dos 1000 anos, temos uma lição sobre isso. A Nova Jerusalém desce de Deus do céu e se estabelece na terra. Todos os ímpios que já viveram são ressuscitados. Satanás vê todos os ímpios que já viveram, às vezes chamados de Gog e Magog, e ele os reúne para um último ataque contra a cidade de Deus. Eles são julgados, o grande julgamento do trono branco. O diabo mostra que não mudou e diz que então Deus faz chover fogo, e da mesma forma que Deus fez chover água para destruir os ímpios no tempo de Noé até que a arca flutuasse, Deus vai fazer chover fogo fora da Nova Jerusalém. Somente aqueles que estavam na arca foram salvos, somente aqueles que estão na cidade serão salvos, e isso vai formar um lago. Não se preocupe, os muros são grandes e você estará protegido. Amém. Porque Jesus é Noé e ele construiu a cidade. Amém. Ele é o nosso Noé, por assim dizer. E todos que estiverem do lado de fora serão destruídos. Vai se formar um lago. E esse lago, assim como o antigo dilúvio purificou o mundo, esse fogo vai purificar o planeta. E então Deus criará novos céus e nova terra. Satanás não está no comando do inferno, ele tem medo dele. Ele desceu com grande ira porque sabe que seu tempo é curto. Você lê em 2 Pedro e Judas, os demônios estão guardados em cadeias eternas de trevas. Quando Jesus expulsava demônios, os espíritos malignos falavam: sabemos quem você é, Jesus, Filho de Deus. Você veio nos atormentar antes do tempo? O fogo do inferno algum dia vai se apagar? Ou aqui está a grande pergunta: ele queima para sempre? É isso que queremos saber. Isaías 47:14, não será um carvão para se aquecer, nem um fogo para se sentar diante dele. Nem mesmo um carvão quente restou. Pisareis os ímpios, Malaquias 4:3, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Está tudo queimado. Agora, alguns de vocês estão pensando: espere, Pastor Doug, a Bíblia não diz fogo inextinguível.
Sim, diz. E significa exatamente o que está escrito. Quando você vê algo na Bíblia, sabe qual é a chave para entender qualquer mistério na Bíblia? Deixe a própria Bíblia se interpretar. Deus é o autor, ele sabe o que quer dizer com as palavras que usa. Isso parece razoável? Então, o que a Bíblia quer dizer com isso? Vamos descobrir. Ela usa a expressão fogo inextinguível. Mateus 3:12. Jesus disse: Ele limpará completamente a sua eira e recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. O que significa fogo inextinguível? Apagar é um verbo, significa extinguir. Não há ninguém que vá apagar os fogos do inferno. Não existem bombeiros no inferno para apagá-lo. Não há nada que possa ser feito para apagá-lo. Deixe-me provar isso para você. Jeremias 17:27. Aqui está uma profecia de Jeremias. Ele viveu antes do cativeiro babilônico. Mas se vocês não me ouvirem para santificar o dia de sábado, não carregando carga ao entrarem pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, e ele devorará os palácios de Jerusalém. E eles não serão o quê? Apagados. Agora, você sabe o que aconteceu? Eles não ouviram, não se arrependeram. Nabucodonosor veio, destruiu a cidade, queimou a cidade, os portões foram queimados, nenhum bombeiro apareceu. Foi um fogo inextinguível. O templo foi queimado. Fogo inextinguível. Foi destruído. Isso simplesmente significa que não há nenhum problema ativo, não há nenhuma parte envolvida em apagá-lo. A obra que o fogo do inferno faz é eterna. Não volta mais. Não saia daí, amigos. A apresentação de hoje continua logo após este breve intervalo. Se você quiser saber mais sobre o tema de hoje, não deixe de solicitar nossa oferta gratuita. Este livreto é totalmente gratuito, sem custo ou compromisso. E está disponível para todos os nossos telespectadores do Amazing Facts, onde quer que você esteja no mundo. Agora, não perca isso, você também está convidado a solicitar, totalmente de graça, o incrível curso de estudos bíblicos da Amazing Facts junto com a oferta de hoje. Explore temas como salvação, o arrebatamento, a marca da besta e entenda o que a Bíblia diz que acontece quando você morre. Você será profundamente abençoado ao desenvolver um relacionamento mais próximo com Jesus e mergulhar mais fundo nessas verdades empolgantes da Bíblia. Estamos ansiosos para ouvir de você. Saiba mais sobre o tema de hoje solicitando a oferta gratuita desta semana, a revista A Verdade Bíblica sobre o Inferno. Na Austrália, basta ligar ou enviar uma mensagem com seu nome, e-mail e endereço para 0480 079 887. Para as ilhas do Pacífico, Nova Zelândia e todos os outros países, acesse amazinfacts.com e clique no banner da nossa oferta gratuita para fazer seu pedido. Não demore. Entre em contato agora. Com certeza será uma bênção. A expressão fogo eterno não significa sem fim. Bem, você precisa ler as coisas no contexto delas. Vamos ver alguns exemplos. Sodoma e Gomorra, Judas 1:7. O que Deus quer dizer com fogo eterno? Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor delas são apresentadas como exemplo, sofrendo a vingança de... Que tipo de fogo? Fogo eterno. Fogo eterno. Agora, aqui está a pergunta. Sodoma e Gomorra ainda estão queimando hoje? Não. As cidades foram reconstruídas alguma vez? Não. O resultado do fogo foi eterno? Sim. Não houve perdão, nem ressurreição, nem reconstrução. É isso que vai acontecer com o destino dos perdidos. Significa que os resultados desse fogo são eternos. Tenho esse púlpito de acrílico, teoricamente quente o suficiente para derreter. Eu sei disso porque o pastor Doug já esteve em um reformatório e eu queria fugir. Então consegui alguns fósforos e consegui queimar as dobradiças de acrílico para poder sair do reformatório. Então, acrílico queima, eu sei disso.
Então esse é um púlpito muito bonito. Se jogássemos esse púlpito numa fogueira e o queimássemos, você poderia dizer que ele foi queimado com fogo eterno, porque nunca mais verá esse púlpito. Entende o que quero dizer? Deus está dizendo, os resultados do fogo são eternos. Ele enfatiza isso porque, agora, se você morrer e for salvo, não perca a esperança, há uma ressurreição. Mas você sabe como Deus chama a destruição dos ímpios? A segunda morte. Não há ressurreição. Número 11. Quando Apocalipse 20:10 afirma que os ímpios serão atormentados para sempre, agora esse provavelmente é o verso mais difícil. Diz, para sempre, Pastor Doug. Isso não significa que eles serão queimados para sempre? Deixe a Bíblia se interpretar. Às vezes Deus usa esses termos, como eu disse, em hipérbole. Você precisa usar isso no contexto. Você consegue encontrar outros exemplos na Bíblia em que Deus usa a palavra para sempre, mas que obviamente significava até a morte? Veja a história de Jonas. Quantos aqui conhecem a história de Jonas? Quanto tempo Jonas ficou na barriga do peixe? 3 dias e 3 noites. Vamos ler isso em um segundo. Em Jonas 2, quando ele ora, o que ele diz? A terra com suas trancas se fechou sobre mim para sempre. Agora, se você fosse engolido por uma baleia, aliás, isso aconteceu, faz uns 6 meses. Está até no YouTube. Você pode ver um cara que estava de caiaque e uma baleia enorme apareceu. Não sabia que ele estava ali no caiaque e o engoliu. Depois cuspiu ele de volta. Ele ficou bem. Amém. Ficou abalado. Provavelmente está fazendo terapia agora, mas já aconteceu. Você pode ver por si mesmo. Então Jonas, ele não foi engolido por uma baleia de barbas, mas talvez por uma jubarte ou um cachalote, que, na verdade, comem lulas. Quem sabe, pode nem ter sido uma baleia. Deus preferiu um peixe. Poderia ter sido qualquer coisa. E Herbe, mas quanto tempo ele ficou lá? Você lê em Jonas 1, que diz que Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Um tipo dos sofrimentos de Cristo. Jesus disse, nenhum sinal será dado a esta geração, senão um sinal de Jonas. Mateus 12. Pois assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem estará no coração da terra por 3 dias e 3 noites. O coração da terra descreve os sofrimentos de Cristo que começaram na noite de quinta-feira, no túmulo. Jesus começou a sofrer por nossos pecados após a última ceia. Quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, sábado à noite, ele ressuscitou na manhã de domingo. Amém. Amém. Então Jonas, 3 dias, 3 noites. Ele chama isso de para sempre. Você sabe, Jesus sofreu do jeito que os perdidos sofrerão. Parece uma eternidade. Você consegue imaginar estar dentro de um monstro marinho por 3 dias? Aquela baleia comeu água viva no almoço. Então você está lá dentro com todo aquele sushi no escuro. Você pode, que eternidade. Amém. Amém. Quantos de vocês já usaram esse termo e disseram, faz uma eternidade que não como? Faz uma eternidade que não os vejo. Isso mesmo, ponto. Então você olha para o contexto, ponto agora. Quando Deus nos promete vida eterna, sabemos pelo contexto que ela é infinita, pois há muitas outras passagens. Aqui vai mais uma. Ana leva seu filho ao templo e diz, se o Senhor me der um menino, eu o levarei ao Senhor para que ele sirva diante do Senhor ali no templo para sempre. Bem, ela cumpriu a promessa? Sim. Samuel foi ao templo? Sim. Por quanto tempo ele serviu? Para sempre. Pelo resto da vida dele, até morrer. Para sempre foi até quando? Até ele morrer. Os hebreus tinham uma lei de que, se você tivesse um servo, depois de 7 anos você poderia libertar seu servo hebreu. Mas se o seu servo hebreu dissesse, sabe, eu gosto de te servir, quero continuar sendo seu servo, ele passaria por um ritual e então diz, e ele será seu servo para sempre. O que isso significava? Até ele morrer. Certo? Amém. Então, quando se fala sobre os ímpios destruídos no lago de fogo, o diabo vai queimar dia e noite. Mas, até mesmo o diabo, no fim, é consumido pelo fogo. Leia Ezequiel 28. Diz, nunca mais existirás para sempre. Amém. Ele vai destruí-lo. Você não existirá mais. É assim que está escrito.
Ele se foi. Deixou de existir. Graças a Deus. Número 12. Tanto a alma quanto o corpo são destruídos no inferno? As pessoas pensam, o corpo é consumido, mas a alma é atormentada para sempre. O que Jesus disse é tão claro. Tanto a alma quanto o corpo são destruídos no inferno? Cristo disse em Mateus 10:28, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temam aquele, referindo-se a Deus, que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. O que é destruído no inferno? Tudo. O que Jesus disse? Alma e corpo, você deixa de existir. Lembre-se, ele disse, você peça, você morre. Acredite em mim, você não perece, você vive, é isso. Você será punido. Cada um é punido de acordo com o que merece. Você sabia que há diferentes níveis de recompensa? Às vezes Jesus disse, grande é a sua recompensa no céu se você sofrer, se for perseguido por causa da justiça. E Jesus, a respeito de Judas, disse a Pilatos, melhor fora para esse homem se não tivesse nascido. Você gostaria de ser Judas no julgamento e saber que traiu Jesus? Misericórdia. Misericórdia. Ou seja, Hitler ou Pol Pot ou algum desses despotas da história. Há vários graus de recompensa. Não quero chegar ao céu, ouvi-lo dizer, grande é a recompensa. Amém. Amém. Alguns de vocês estão pensando, eu só quero chegar lá. Amém. Alguns de vocês estão pensando, sejam honestos, quantos pecados posso ter e ainda chegar lá? Certo. Isso mesmo, atitude errada. Você quer ver o quão longe da borda você consegue chegar. Amém. Amém. Tudo bem. Mais um verso. Em Ezequiel diz, a alma que pecar, essa morrerá. Isso é como uma definição de dicionário. Não apenas o corpo, a alma que peca morrerá. Para quem o fogo do inferno será aceso. Apartai-vos. Mateus 25:41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? O diabo. O diabo, o inferno não foi criado para você. Se você for para o inferno é porque seguiu o líder errado. Isso mesmo, preparado para o diabo e seus anjos. Existem anjos bons e existem anjos maus que estão presos em correntes eternas. Número 14. Como a Bíblia se refere à destruição dos ímpios por Deus? A Bíblia nos diz, porque o Senhor se indignará para fazer a sua obra extraordinária, e executar o seu ato em comum. Deus é um Deus de amor, de criação, de vida, de bênção e de bondade. Ele não quer que nada sofra. Quem aqui quer ver algo sofrer? Mas a Bíblia é bem clara sobre qual é o destino. Ouça as palavras. O que vai acontecer com os ímpios? Eles são devorados, eles são consumidos. Eles perecem, eles estão mortos, eles não existem mais. A segunda morte, eles são destruídos. Esses são os termos que a Bíblia usa. Não há palavras na língua inglesa, nem mesmo no hebraico ou grego, que Deus possa usar para explicar de forma mais definitiva que o pecado não surgirá pela segunda vez. Amém. Deus não vai imortalizar pecadores. Pecadores não têm imortalidade. Deus, diz a Bíblia, e somente Deus tem imortalidade. Amém. Amém. Então, essa ideia de que os pecadores são imortalizados e queimarão por toda a eternidade vem da mitologia, e a igreja frequentemente a usava para manipular e assustar as pessoas para que ganhassem dinheiro e fizessem o que queriam fazer. Mas nosso Deus é um Deus de misericórdia e amor. Depois que o pecado e os pecadores forem destruídos, o que poderemos esperar? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus. E o que? Nova terra. Uma nova terra onde habita a justiça. Amém. Ela nos diz que todas as coisas serão feitas novas. Apocalipse 21:04. A Bíblia diz, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Quanta morte? Nenhum deles. Não haverá mais choro. Agora quero que você diga isso comigo.
Vocês estão vendo isso na tela? Não haverá mais dor. Quanta dor haverá? Nenhuma. Não haverá mais dor. Deus não vai imortalizar os pecadores. Deus não vai ter uma câmara de tortura em algum lugar do cosmos para sempre. Você vai dizer, sinto muito mesmo que meu marido ou minha família ou um dos meus filhos esteja lá queimando para sempre, mas eu simplesmente não me importo mais, sabe? Porque Deus não me faz sentir bem com isso. Não. Está escrito, depois que os ímpios forem punidos, Ele enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Amém. Haverá um tempo, após os 1000 anos, em que veremos o julgamento dos ímpios e teremos afeição natural assim como Deus. Vai ser de partir o coração, mas vai ser preciso Deus. Você pode dizer, como eu poderia esquecer? Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Amigos, amém. Amém. Não há mais dor, sofrimento ou tristeza. O problema do pecado surgirá novamente? Não. Na 1h09. A aflição não se levantará pela segunda vez. Eu crio novos céus e uma nova terra. Os primeiros não serão lembrados. À medida que os anos da eternidade passarem, nunca teremos nada a temer, amigos. Amém. Você tem 2 escolhas: vida ou morte. Escolha a vida. Amém. A Bíblia diz, quem quiser, tome de graça da água da vida. Quantos aqui dizem que querem essa água da vida? Amém. No livro de Jó, está escrito, pode o homem ser mais justo do que Deus? Se Deus não faria isso com suas criaturas, se nós não faríamos, por que Deus faria? Amém. Não se esqueça de solicitar a oferta gratuita de hoje. Com certeza será uma bênção. E obrigado pelo seu apoio contínuo enquanto levamos o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana, enquanto mergulhamos fundo na Palavra de Deus para explorar mais fatos incríveis. Esta apresentação foi trazida a você pelos amigos do Ministério Amazing Facts.